Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Hoje, conforme combinado, vamos dar início a um novo título nessa parte inicial da nossa Constituição, que vai falar dos direitos e garantias individuais. É o título 2, o capítulo 1, que inicia dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós passamos por aquela parte inicial que falava dos princípios fundamentais, dos objetivos, da divisão de poderes e também dos princípios que regiam as relações internacionais do Brasil. Agora, vamos voltar mais para os princípios, ou melhor, os direitos e as garantias fundamentais, mais voltado realmente para o cidadão. Para o cidadão, para as pessoas, para os estrangeiros, para qualquer ser humano. Então vamos fazer a leitura do artigo 5º e em seguida eu vou começar a falar apenas do caput. Eu acredito que tem muita coisa importante nesse caput e não seria legal atropelar com a explicação já dos incisos. Então vamos lá. O caput do artigo 5º ele diz exatamente o seguinte, eu vou marcar aqui o que é mais relevante. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. É interessante a gente notar o seguinte, esse caput, ele é a introdução de todos aqueles incisos que se seguirão do famoso, é o famigerado artigo 5º. Ele é o caput, ele é a cabeça do artigo. Então ele traz um breve resumo do que você vai ver pela frente. É interessante que aqui, quando fala todos são iguais, aqui dá uma ideia, claro, de igualdade. Essa ideia de igualdade, ela parece que se sobrepõe às outras. Mas aqui é a ideia de que esse artigo vai se impor a todos, de forma igual. Todos são iguais. E aí garante-se aos brasileiros e aos estrangeiros, eu vou falar sobre o que o STF até decidiu sobre essa questão. Será que o estrangeiro precisa ser residente ou não? Está na cabeça do artigo, mas será que um estrangeiro não residente, um que esteja apenas a passeio, será que não tem direito à igualdade, à inviolabilidade da vida, né? E esses são os 5 princípios norteadores de todo o conteúdo ao longo do artigo 5º. Depois eu escalonei todos os incisos do artigo 5º em colunas, explicando quais estão atrelados mais à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É claro que seria uma falácia dizer que um direito é exclusivamente da liberdade, porque a gente vai perceber a segurança, por exemplo, tal qual ela está aqui, ela meio que norteia a utilização desses outros princípios. E uma outra coisa interessante é dizer que a inviolabilidade do direito. Então, a inviolabilidade do direito. Essa inviolabilidade do direito, ela se estende à inviolabilidade do direito à vida, inviolabilidade do direito à liberdade, inviolabilidade do direito à igualdade. Perceba que é diferente de se falar garantindo-se aos brasileiros a vida, a liberdade, a igualdade, não. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade. Aqui tem uma natureza extremamente negativa, no sentido de impedir que alguém viole, e positiva, mas de uma forma não tão explícita, em se perquirir que se tenham atividades, que se promova, que se criem promoções à utilização desses direitos. Então o contexto aqui dentro da Constituição
Eu não quero fazer dessa aula uma aula muito longa, até porque não precisa ser, mas precisa ser concentrada nos detalhes que são pertinentes. Esses valores eles são originados, sem dúvida alguma, da dignidade do ser humano, conforme nós já falamos lá nos princípios fundamentais, quando vimos que a dignidade é um daqueles princípios. E os direitos fundamentais eles podem ser encarados como direitos individuais, normas de eficácia plena e imediata. É uma postura negativa do Estado. O Estado não pode interferir de forma a violar esses direitos. E direitos sociais, que são formados de normas programáticas. É uma postura ao revés, positiva do Estado. Então, só dando um exemplo, nós vamos falar mais à frente, mas, por exemplo, a igualdade. Igualdade, isso. O que seria uma postura negativa do Estado? Seria tratar a todos de forma igual. Seria, por exemplo, não conceder benefícios sem um pretexto. Seria, por exemplo, evitar que o Estado punisse com mais gravidade uns em detrimento de outros. Seria exatamente essa a postura negativa. É ele não agir de forma a trazer desigualdades não justificadas. E já a postura positiva seria promover a igualdade, ter atitudes concretas que promovam efetivamente a igualdade. Aí é que eu trouxe o capítulo 1, né? Esses direitos individuais. Tá aqui. O título é Dos Direitos e das Garantias Fundamentais. O capítulo 1 ele vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Veja que ele não fala explicitamente em garantias. Então esse capítulo 1, direitos individuais, é exatamente aquele que exige uma postura negativa. É uma posição privilegiada. Logo no início da Constituição, na Constituição, por exemplo, Imperial de 1824, que foi a nossa primeira Carta Magna, o artigo, eu não sei de cabeça agora, mas o artigo que falava dos direitos, ele vinha quase no final da Constituição. Preocupava-se primeiro em estabelecer o que era o Estado, como era dividido, para depois, logo no final, quase acabando a Constituição, falar quais que eram os direitos individuais. Então, o nosso Constituinte de 88, ele optou por essa posição privilegiada. Aqui é a questão que eu falei no início. O estrangeiro não residente no Brasil, ele tem direito. O HC 94477 no Paraná, houve um entendimento à época de que tem sim, muito embora fala-se em estrangeiros residentes no país, mas por uma questão que envolve a dignidade ela é do ser humano, ela não é do nacional, ela não é do estrangeiro com residência. Então, por uma questão de dignidade do ser humano, o estrangeiro ele tem direito, ainda que não residente no Brasil. A gente não pode jamais dizer que um estrangeiro que esteja aqui, um turista, não vai ter direito à inviolabilidade da vida dele ou da liberdade, jamais, de forma alguma. A extensão a pessoas jurídicas de forma adaptada, isso aqui é interessantíssimo. Será que os direitos no artigo 5º eles podem ser atribuídos a pessoas jurídicas? Sim, só que de forma adaptada, porque há notadamente direitos ali que você não tem como passar diretamente para a pessoa jurídica. Então, quando a gente fala da vida, uma pessoa jurídica não tem vida, mas ela tem uma existência jurídica, né? Quando nós falamos, por exemplo, do direito à intimidade, esse direito é um direito atrelado ao ser humano. Uma pessoa jurídica não tem o direito à intimidade, mas vai ter o direito ao sigilo. Então, ao que é possível passar para a pessoa jurídica, há uma extensão, sem dúvida alguma, desses direitos. E aqui uma questão interessante, eu trouxe até no final uma questão de concurso que fala exatamente disso. A diferença de direito e garantia, que nós vimos aqui em cima, dos direitos e das garantias fundamentais. Qual que é a diferença? O que é direito? O que é garantia? Então, doutrinariamente, tem-se a ideia de que direito são normas que declaram o interesse.
a existência do interesse. Essas normas são declaratórias, elas declaram. Garantia refere-se a normas que asseguram o exercício desse interesse. Por isso, elas são chamadas de assecuratórias. Há uma diferença entre o que é assecuratório e o que é declaratório. Uma vez que eu digo que você tem direito à vida, o nome já está dizendo, é um direito. Mas eu preciso instrumentalizar em determinadas situações como que esse direito vai ser garantido. E aí, se eu tiver uma norma nesse sentido, ela é uma garantia, ela vai assegurar o exercício do direito, ela vai ser assecuratória. Assegura o exercício. Então o caput ele concretiza as 5 vertentes principiológicas principais que eu marquei aqui em cima: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A inviolabilidade do direito à vida. A vida, deixa eu marcar de amarelinho aqui. A vida ela é considerada a existência física do ser humano. É um sentido realmente biológico do que entendemos como vida. E sob esse ponto de vista, nós temos as concepções do que é o início da vida e o final da vida. Então, de uma forma assim bem, não sendo tão detalhista, porque aí a gente precisaria entrar na seara civil, na seara penal, vou ficar basicamente aqui na seara constitucional. O início da vida seria o início da função cardiorrespiratória. E o final da vida seria o fim da função cerebral. Eu não quero adentrar muito nesses termos. Nós podemos falar sobre isso em uma aula adequada, porque quando fala-se de função cerebral, eu acho interessante trazer até qual é o entendimento médico, que eles dividem a função cerebral em algumas funções, o que cada uma delas significa e como que é atestado realmente o óbito de uma pessoa. Eu acho interessante a gente entrar nessas questões na aula adequada. Por aqui, é importante dizer que vida se refere à existência física do ser humano. E aí tem 2 acepções: um status negativo, que é o direito de todo mundo de permanecer vivo, de que ninguém tire isso, as pessoas têm de se abster de matarem as outras, né? E o status positivo, que é o direito de uma existência digna, que está valorando o que é ter vida. Seria uma diferença que alguns doutrinadores fariam entre o que é vivência e o que é sobrevivência. Sobrevivência, muitas vezes, é aquela realidade na qual você não consegue viver tranquilamente. Então você sempre está sobrevivendo, você está indo além, está passando por certos percalços. Quando se diz o direito à inviolabilidade, à vida, o que se busca, ainda que de forma utópica, mas o que se programa buscar é o direito a uma vivência digna, uma vida que tenha uma tranquilidade, uma segurança. É importante a gente dizer que esses direitos que o artigo 5º busca garantir aqui, eles se entrelaçam. Então a segurança está muito atrelada à ideia de vida. Ninguém vai viver bem se viver numa situação de extrema insegurança, de uma instabilidade. Isso não traz uma vida nesse sentido do status positivo. E temos aqui restrições. É lógico, quando formos falar de cada um dos incisos e falarmos desses princípios, principalmente da colisão entre os princípios, não há um direito absoluto. Esses direitos, eles são sempre sopesados, dependendo das circunstâncias. Eu costumo dizer que eu não acredito que haja uma colisão entre direitos de mesma natureza. Mas essa é uma opinião minha mesmo.
Então, por exemplo, a pena de morte em caso de guerra declarada, essa não seria um bom exemplo para o que eu quero explicar, mas está no próprio artigo 5º, aqui no inciso 47, a linha A, que é interessante, que é a linha que fala: não haverá penas de morte, salvo caso de guerra declarada. Então, a própria linha fala de uma proibição de um tipo de pena e ao mesmo tempo explica em que situação ela ocorreria. Agora, no caso aqui de excludentes de antijuridicidade, questão, por exemplo, vou trazer o exemplo da legítima defesa. Na minha opinião, cada um forma a sua concepção jurídica. Os doutrinadores costumam dizer entre uma colisão de direitos. Eu não acredito que haja um privilégio de um em detrimento do outro. Não acredito realmente. Eu acredito que, como funciona numa legítima defesa? Você tem uma pessoa com vida e outra pessoa com vida, certo? Uma atenta de forma grave para a vida da outra e a outra se defende. Eu acredito que você não está dizendo que esse direito foi desvalorizado, porque quando alguns autores dizem que há uma relativização dos direitos, a impressão que dá é que há uma desvalorização do direito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que num caso aqui em que há dois direitos de igual valor, o que acontece é um simples balanceamento, é um simples estudo, um simples entendimento da situação, de que uma pessoa que inicialmente deu causa injusta àquela situação de conflito, aquela ação conflituosa, ela corre o risco de, para que a outra se defenda, porque o direito da outra, ela tem direito a defender-se pelo direito à vida, a outra se coloca numa sujeição a ter a sua vida ceifada. É claro que a gente estuda em direito penal que existem critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, mas essa é uma posição minha. O interessante é entender que essas são as principais restrições que nós temos e não há nenhum direito que seja absoluto. A grande doutrina diz que os direitos são relativizados dependendo da circunstância. Então, a pena de morte em caso de guerra declarada é um exemplo. Os excludentes de antijuridicidade, outro exemplo. A interrupção da gravidez permitida, que são os dois casos de aborto. O aborto, quando é decorrente, o primeiro, se não me engano, se eu tiver errado aqui, é a inversão desses incisos. Se não me engano, ele vai falar de quando oferece risco para a vida da vítima e o outro quando é decorrente de estupro. Mas os dois casos são uma ideia humanitária de preservação da vida da gestante e da vida sob dois aspectos. A vida no sentido de existência e a vida naquele sentido que nós falamos de uma existência digna, o status positivo. A ideia de que ser obrigada a gerar uma criança fruto de uma relação não consentida, fruto de uma violência terrível, é atentar contra a existência digna da própria gestante. Temos também o caso da DPF 54, que falou da anencefalia. Chegou-se à conclusão, ao entendimento de que pode ocorrer a interrupção da gravidez em caso da criança anencefálica. Isso não seria considerado um aborto. E eu acho interessante trazer aqui a ADI 3.510, que falou exatamente da lei de biossegurança e que não se considerou inconstitucional, não se considerou que atentava contra o direito à vida, a inviolabilidade do direito à vida, o uso de células tronco embrionárias em pesquisas. Essas seriam as principais restrições que nós temos no nosso ordenamento pátrio a essa inviolabilidade do direito à vida. Circunstâncias em que a violação do direito à vida será permitida, não afrontará a própria Constituição. Seguindo aqui, a inviolabilidade do direito à liberdade. Também duas acepções. Vou trazer aqui para vocês. Há um consenso de que existe uma liberdade positiva,
que é a possibilidade de orientar seu próprio querer, também conhecida como liberdade política ou a liberdade de querer. Também a liberdade negativa, que é a possibilidade de agir sem ser impedido, também chamada de liberdade civil. Seguindo, a inviolabilidade do direito à igualdade. A igualdade ela tem alguns aspectos interessantes. Uma concepção formal que surge no Estado liberal, em que se prega a ideia de igualdade na saída daqueles estados absolutistas. E numa segunda vertente, notadamente após o século XX, nós vimos isso na Constituição Mexicana de 1917, na Constituição de Weimar de 1919, uma concepção material, que aí surge ali efetivamente o Estado social, uma igualdade material, uma igualdade de fato. São constituições como, por exemplo, a Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919, que garantiu o direito à gestante, por exemplo, de não ter que ficar trabalhando durante a gestação, durante o período mais agudo da gestação, por assim dizer. Então, uma ideia de igualdade mais material, uma igualdade de fato, não uma igualdade apenas formal, em que se diga que todos são iguais e pronto, como na ideia do Estado liberal. De um modo ou de outro, o que ocorre aqui, se eu pudesse colocar, seria um escalonamento, né? A gente vai evoluindo. Estado liberal, Estado social. Hoje vivemos no Estado democrático de direito. Todas essas são acepções do que nós chamamos de Estado de direito, que surge com o constitucionalismo. E possui duas acepções à igualdade. Uma objetiva, diz respeito ao princípio material estruturante do Estado, de tratar a todos de forma igual, e outra subjetiva, atribuída a indivíduos e grupos, a relação interpartes. Direito à segurança. Segurança aqui numa ideia bem aberta, bem lato sensu. É o corolário para o bem-estar em sociedade. A segurança ela também no sentido de estabilidade jurídica. As normas elas têm de se comportar de um modo a garantir que o cidadão, a garantir que a pessoa que se submeta a elas se sinta segura, que tenha uma norma clara, que tenha uma norma concisa, que não seja uma norma que mude com facilidade. Então essa segurança é importante porque ela é o alicerce, ela é a estrutura que segura todo o ordenamento. De nada adiantaria se nós elencássemos variados direitos extremamente bacanas e bem elogiados se, por exemplo, tivéssemos uma Constituição que permitisse por qualquer alteração simples a mudança de todos esses direitos. Então a segurança é sim uma base, uma sustentação para que todos esses direitos coexistam, para que eles não só existam, coexistam, mas mantenham-se existindo. A ideia é sempre apontar para o futuro, de que esses direitos eles não vão ser modificados. São direitos tão intrínsecos à ideia de dignidade da pessoa humana que não podem ser modificados. Há necessidade de ter a segurança desses direitos, desse mínimo existencial relativo a cada um desses direitos. E aqui, por fim, mas não menos importante, a inviolabilidade do direito à propriedade. Aqui também seguindo uma ideia muito de Estado liberal, que seria uma oposição a um Estado mais intervencionista, a um Estado marxista, a ideia de a propriedade como garantidora dos direitos mais básicos, e propriedade não só no sentido de se ter uma casa, propriedade de bens móveis, imóveis, materiais e imateriais, lógico. Nós vamos ver ao longo dos incisos do artigo 5º disposições, por exemplo, sobre a garantia do direito autoral. O direito autoral é uma propriedade imaterial. O fomento à cultura é a garantia da propriedade material que tem a própria República Federativa do Brasil.
A propriedade também impede intervenção sem base constitucional. Claro que pode ser relativizada. E as restrições ficam por conta. A função social da propriedade, ela acaba estimulando que aquele que tem determinada propriedade, ele tenha que ter não só a propriedade. A propriedade tem que exercer uma função social para que possa se manter. As ideias de requisição civil e militar, a desapropriação, a uso capião e a expropriação são confisco. Essas são restrições, certamente, à inviolabilidade do direito à propriedade. Restrições ou exceções. Eu trouxe aqui uma questão, na verdade essa questão nós já resolvemos, eu achei interessante porque é uma questão discursiva que caiu para uma prova para juiz de direito no Rio Grande do Sul em 2012. E fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que é o caput que nós estudamos nessa aula. Estabeleça a distinção entre direitos e garantias individuais segundo a doutrina. E aqui, uma questão que parece difícil, mas caberia ao candidato exatamente estabelecer essa ideia que faz com que as normas de criação de direitos elas sejam declaratórias, no sentido de declarar o interesse desses direitos, e as normas que estabelecem garantias são assecuratórias. Uma diferença que poderia se traçar é que as normas declaratórias, logicamente, elas são primárias. As assecuratórias, elas são secundárias, porque se elas asseguram alguma coisa, elas vêm depois, elas vêm diante de uma necessidade de uma norma anterior. São distinções doutrinárias. É claro que no linguajar até jurídico mais comum, é normal não se fazer tanta distinção. Mas para que se tenha um linguajar mais apropriado, dependendo do local que você estiver, dependendo da peça que você estiver interpondo, é interessante traçar essa diferenciação, que aqui mesmo, como vocês podem ver, caiu numa prova para juiz de direito. Uma questão discursiva que certamente embananou muita gente, quando a solução realmente é muito simples. Então eu vou ficar por aqui. Essa foi a aula sobre o artigo 5º. Logicamente nós vamos passear ainda sobre seus vários incisos, e essa aula sobre o artigo 5º vai ter várias partes. É uma aula muito importante, porque muitas vezes o aluno de direito ele acha que o artigo 5º é fácil e não é. Tem muito inciso ali que o aluno acaba desconhecendo, passando por cima, e eu procurarei trazer com bastante detalhamento cada um dos incisos e traçar todas as questões que envolvem cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí numa próxima aula.